Olá, hoje segunda-feira, um dia muito interessante para a gente poder falar de mudanças e por que é tão difícil a gente mudar, seja mudar um comportamento, um sentimento, uma emoção, um comportamento ou a gente mudar de maneira geral aquilo que nos está incomodando. E aí eu vou primeiro propor que mudar não é difícil. Na verdade, o que é difícil é a gente manter aquele novo comportamento, aquela nova situação que a gente se propôs a mudar por um período maior. E eu acho que é por isso que a segunda-feira é tão famosa, por nos relembrar de mudanças e de novas atitudes, mas logo depois da segunda, lá para terça, quarta e quinta-feira, a pessoa às vezes já desistiu daquilo que ela se propôs. Por que será que isso acontece, E aí eu pensei nisso e vou falar um pouquinho, como que a psicologia pode ajudar a gente a pensar um pouco sobre esses comportamentos e por que é tão difícil a gente manter um comportamento por mais aí de um período de 1 ou 2 dias, Primeiro, todo tipo de mudança envolve perdas, E as perdas vão gerar aí um sentimento de insegurança, de às vezes insatisfação e muitas emoções ligadas ao sofrimento. Por quê? Porque a pessoa está acostumada com aquela rotina, ela está acostumada às vezes com o emprego, ela está acostumada a sentir e perceber o mundo de uma determinada forma e quando ela se propõe a mudar isso, ela logo percebe que ela perdeu alguma coisa. E esse sentimento de perda para o ser humano, ele é muito difícil de lidar, porque para mudar a gente tem que aprender a lidar com alguma coisa no sentido de perder aquilo que a gente tinha para a gente se abrir no sentido de receber novas coisas. Então esse sentimento de sofrimento, de perda é um dos principais aspectos que fazem as pessoas desistir de um novo comportamento, de uma nova atitude relacionada aí na sua vida. Um exemplo muito bacana para a gente pensar é quando a pessoa começa a academia. Às vezes a pessoa começa a academia e aí ela vai perceber que primeiro ela vai perder um tempo, Ela vai perder um tempo que ela podia estar fazendo muita coisa mais legal, mais interessante, às vezes está passeando, fazendo uma compra, uma outra coisa, conversando com os amigos, mas ela tem que perder isso para ela poder estar ali naquele momento de treino, de academia. Um segundo aspecto que faz a gente pensar, A pessoa logo que começa a academia, ela vai ter o quê? Um sofrimento. Vai vir dores, vai vir sentimento de não conseguir atingir, Às vezes ela não consegue acabar o treino porque ela se sentiu muito cansada, muito exausta. E isso faz ela logo ali, às vezes, largar de mão. E na vida, seja nos pensamentos, nos sentimentos, é muito parecido. A gente perde algumas coisas e a gente tem que lidar com o sentimento de perda e de incapacidade também, às vezes de não estar preparado num primeiro momento para aquela situação. Mas esses sentimentos, esses aspectos, eles são esperados e até saudáveis para que a pessoa possa ir se adaptando. Então a pessoa tem que lidar muito bem com o sentimento de perda, com o sentimento de frustração por às vezes não dar conta e de forma geral lidar com o sofrimento, seja físico ou psíquico, que uma nova situação envolve, que uma nova situação nos propõe, E eu dei o exemplo da academia, mas qualquer outro tipo de situação é muito parecido. A pessoa vai ter que perder algo, vai ter que lidar com o sentimento de frustração, às vezes de não estar dando conta, mas é muito importante que a gente perceba que ao longo do tempo, conforme a gente vai persistindo naquele caminho, as coisas começam a dar certo, as coisas têm uma tendência a se estabilizar e a pessoa vai se auto-fortalecendo para lidar com aquilo. Porque as pessoas têm essa mania, eu poderia dizer até é uma mania mesmo, de achar que porque não conseguiu ali no primeiro momento, aquilo já não é para ela. E muito pelo contrário, Há situações e
quanto maiores os objetivos e aquilo que a gente busca, isso vai envolver muito mais sofrimento, muito mais perdas, e é exatamente lidar com o sentimento de perda, de insatisfação, de insegurança, de medo, que vai fazer com que a pessoa não apenas mude, mas mantenha-se na sua mudança, né? E eu acho que hoje é um dia muito importante para a gente refletir essas questões de como que mudar é difícil, mas a pessoa tem que abrir mão de algo que ela tem e de lidar com o sofrimento. E como lidar com o sofrimento? Lidar com o sofrimento às vezes é muito difícil, porque isso envolve a história pessoal de cada pessoa, isso é diferente para cada tipo de pessoa. Uma picada de agulha não é a mesma picada de agulha para mim ou para você ou para uma outra pessoa, porque isso é muito subjetivo, isso é da pessoa, cada um sente as situações, as mudanças e os sofrimentos de uma determinada forma. Então é muito importante a pessoa ter um acompanhamento de um profissional para lhe dar uma ajuda, ou ela mesma ir, né, identificando situações que ela perceba e pensamentos e posições que esse sofrimento é mais fácil de lidar. Então, assim, nessa proposta de hoje do vídeo, eu queria propor que a gente pense um pouco como que as novas situações envolvem sofrimentos, envolvem perdas, e tudo bem. E tudo bem a gente lidar com o sofrimento, lidar com as perdas e de não poder ter tudo no mundo e ter tudo da forma como a gente espera. E por isso que eu proponho essa reflexão hoje, que é segunda-feira, e aí uma nova semana com novas ideias, novos pensamentos. E para você que gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. Um abraço e boa semana!